E olha, é muito comum nós vermos adultos incentivando as crianças a terem comportamentos que fazem parte de um mundo mais maduro, como os namoricos, os beijinhos desde a infância. Mas os especialistas recriminam duramente esse estímulo da adultização precoce e da erotização das crianças. Eu convidei a Patrícia, gente, que é psicóloga, para vir aqui para bater um papo com a gente sobre esse tema e ela tá bem por dentro do assunto, viu? Muito boa tarde para você, Patrícia. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada. Patrícia, então, essa adultização, a gente escuta muito falar desse termo hoje em dia, né? Adultescência, né? Você me disse. Isso. A gente não imagina muitas vezes os pais brincando, primos, parentes na escolinha, que isso pode ter consequência lá na frente na vida das crianças, né? Que tipos de atitudes a gente pode dizer que podem ter prejuízos? Vários tipos de prejuízos podem acontecer com essa criança, né? Além do início de uma ansiedade ou de um medo, de uma insegurança, também pode ocasionar um isolamento social, prejudicando o envolvimento dessa criança com o seu mundo e com o mundo ao redor, né? Com sua família também. A gente vê que vai muito além só dessa questão de falar do namoradinho, vocês combinam, tem que andar de mãozinha dada. Não é só isso, né? Hoje em dia até o fato da criança se vestir como adulta, querer se maquiar muitas vezes, usar o sapato da mãe. É claro que gera curiosidade, que até um ponto é positivo, saudável. Mas passou desse limite já começa a entrar nessa adultização. Isso. E quando começa a ultrapassar essa adultização da criança querer começar a usar o salto e os pais passarem a comprar salto, a comprar maquiagem, a comprar roupas para que essa criança quebre etapas do desenvolvimento infantil, isso passa a não ser saudável. Para ela. E aí a gente vê que assim, não é só dentro de casa, isso também acontece na escola, com familiares, né? Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Sim, tem que ser um trabalho conjunto tanto da família quanto da escola, até porque muitas vezes se a escola percebe essa exacerbação, essa ansiedade ou esse medo dessa criança, é importante a escola também alertar a família, né, no que está acontecendo com essa criança dentro da escola. Ter essa comunicação entre a escola e os pais e família, né? Isso a gente sempre fala, independente, acho que da área, é positivo ter essa comunicação, né, Patrícia? Agora, o que a gente vê é que os pais, muitas vezes, não sabem como lidar com isso. Até, muitas vezes, está assistindo uma novela, está assistindo um filme, tem uma cena ali um pouco mais adulta, alguma coisa assim, a criança pergunta e os pais não sabem o que dizer naquele momento. Que dica você dá nesse sentido? Então, nessa hora, né, quando o filho pergunta para os pais o que está acontecendo ali, os pais devem responder para a criança exatamente aquilo que ela pergunta, né? Está acontecendo uma cena, né, vamos dizer, de uma erotização. Então, tem fases que até aqui você pode saber, o casal está namorando, mas a partir disso, né, mas o que é namorar? Namorar é pegar na mão, tá? Mas ele está pegando em outro lugar. Em outras partes do corpo. Lá na frente, filho, você vai saber o que isso vai ocasionar, o que isso a partir de tal idade você vai saber, mas só responder exatamente o que a criança precisa ouvir. Ou seja, não deixar de responder, mas responder com limites. Isso. Né? Não passar um pouquinho daquele ponto. Agora, Patrícia, vocês psicólogos, a partir de que idade vocês acham que já é saudável os pais terem essa abertura maior de falar sobre sexo, falar de namoro com os filhos? Com essa gama de informações que nós já temos, né, sendo internet, sendo as músicas, né, o nível de informações que existem na televisão, né, a criança a partir do que ela tem curiosidade, ela vai começar a perguntar. A partir de que idade, geralmente, isso começa? Lá no início da adolescência, né? Lá com 12, 13 anos, a criança começa a perguntar para os pais o que é aquilo. Né? Antes disso, então, não é recomendado falar sobre esses assuntos, né? É importante responder o que a criança pergunta, né? Mas nunca dando muitos detalhes
para que a criança não crie mais curiosidade a respeito. Agora, a consequência a gente quer saber mesmo, né? Por exemplo, a criança que passa, tem pais que ficam brincando, tios ali que estão sempre, tem que namoradinho, tem que ter namoradinho, tem que dar beijinho. Que tipo de consequências pode ter de fato na vida dessa criança lá na frente? Tem vários fatos que podem ocasionar. Além de uma ansiedade exacerbada, uma insegurança ou um medo até grande dessa criança quando ela vê uma cena de sexo, né? Pode ocasionar também um problema muito sério de isolamento social. Né? Da dificuldade dessa criança se relacionar com o restante do mundo e principalmente com o sexo oposto. A gente pode dizer então que talvez essa brincadeira, que ela não sabe exatamente que é uma brincadeira nessa época mais jovem, lá na frente ela pode ter problemas de relacionamento, de afetividade, que ela não vai saber lidar exatamente com isso, Não, porque a criança ela leva exatamente ao pé da letra o que nós adultos falamos. Porque como a criança é a fase lá dos 5, 6 anos, é o início da fase do concreto, né? Quando você pergunta para ela, você está namorando, ela vai entender que namoro talvez é aquilo que ela viu lá na televisão. Né? E namoro não é isso só. Né? Namoro é conhecer, primeiro a gente ter uma amizade, para depois a gente ter um relacionamento, uma conquista, é ter uma intimidade com essa pessoa, para depois, lá na frente, chegar a ter uma relação. Isso sem falar que aí está pulando uma grande etapa da fase da criança de desenvolvimento uma dela, grande né? fase. Pra gente finalizar, então, tem o WhatsApp do pessoal de casa que tá mandando mensagem. Vocês sabem que vocês podem participar aqui com a gente ao vivo, 988846107. Vamos colocar aqui na nossa tela, então, para ver o que é que a Lilian tem a dizer, ó. Pra que pular etapas? Isso que a gente acabou de falar. Vamos deixar as crianças aproveitarem, tem que brincar sem preocupações. Tá aí o ponto de vista da Lilian Narlock, então, que está participando com a gente ao vivo, para falar assim, para deixar de lado essa erotização precoce, essa adultização das crianças. Patrícia, muito obrigada pela sua entrevista.